Quero saudar a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, amém. Sempre é motivo de muita alegria a gente estarmos juntos aqui, né? Nessa manhã de domingo, né? Para glorificar e exaltar o nosso Deus através da nossa adoração, né? E quero agradecer também os irmãos pelo convite, né? E pela honra, né? Pelo que eu estou vendo, é o primeiro encontro pela manhã aqui, não é? De estar iniciando esse momento tão importante na vida do povo de Deus, que é adorar pela manhã também, como lá no residencial a gente tem no terceiro domingo de cada mês, nós nos encontramos também às 9 horas da manhã, no terceiro domingo lá, aqui agora no segundo, não é isso? E aí sobra tempo à noite para a gente visitar os irmãos de outras congregações, para mantermos essa comunhão, esse vínculo cristão que nós, pela graça de Deus, alcançamos, né? Então, meus amados irmãos, obrigado, Anderson, pelo convite. Deus seja louvado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo número 11. Como o Anderson falou, que nesse mês o assunto tratado é família, não é isso? Então nós vamos dar continuidade a esse assunto, a esse tema tão importante na vida do povo de Deus, na nossa vida, né? Antes que a gente leia o texto, eu gostaria de apenas fazer algum comentário antes. Qualquer que verdadeiramente se importa com a sua família, pelo menos há 3 fatores muito importantes, eu digo indispensável, que esteja em ação no âmbito familiar. Para quê? Para obter um desempenho. Principalmente, eu digo, há 2 segmentos na vida do ser humano que é muito importante, eu acho, que é o espiritual e o social. E o que nós estamos tratando aqui é, na verdade, o espiritual, já que também, quando nós somos educados na vida espiritual, automaticamente nós nos tornamos também pessoas socialmente educadas, está entendendo? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem essa função de preparar tanto espiritual como também intelectualmente. O poder da palavra de Deus tem isso, não é? Então, a pessoa obediente, a pessoa instruída na palavra de Deus, então ela tem um desempenho maravilhoso, né? E vamos dizer assim, e feliz, porque na realidade, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, então nós alcançamos algo maravilhoso na nossa vida. Olha, amados irmãos, quando os israelitas receberam a ordem de entrada na terra prometida, instruções foram designadas, ordens foram dadas para ser obedecidas, para ser observadas, com a finalidade de permanência eterna na presença de Deus, como também na terra que Deus prometera a Abraão com um juramento, tá bom? Então, a gente vai ler isso mais profundamente, no decorrer da nossa adoração nessa noite. Mas vamos ler o texto, Deuteronômio capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ler o versículo 8, que diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis
e possuais a terra, para onde vos diriges, para que prolongueis os dias da terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Eu quero ir para o 18 agora, versículo 18, que diz: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos obrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos chegardes, o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Tudo, aliás, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito, palavra de Deus. Amém? Então nós vemos aqui, amados irmãos, algumas ordens, principalmente, né? E uma condição para que o povo hebreu, eles pudessem herdar a terra e viver na terra. Então, essas lições que nós vamos hoje usar vamos dizer assim, pelo exemplo de pessoas que viveram no passado, como os israelitas, e que deixaram para nós um exemplo muito grande para vivermos, e até para facilitar, não é, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, é maravilhoso. E aqui, a condição desse povo lá, herdar a terra, permanecer na terra, e na presença de Deus, era obedecer os mandamentos dele. Ele diz aqui, ele diz que se isso acontecer, então Deus, ele daria tudo, não é? Então Deus faria tudo para que essas pessoas, eles pudessem permanecer lá. Então não é diferente para os nossos dias, hoje também, para que a nossa família, enfim, o povo de Deus seja feliz e bem-aventurados aqui na terra, não é? Vivendo uma vida de obediência a Deus. Então não há um segredo aí para que as pessoas se tornem verdadeiros cristãos. A forma é obedecer a Deus. Não existe outra. Não existe outra maneira. Claro, nós sabemos que Deus, por meio de Jesus, nos reconciliou com Ele. Jesus é a porta de entrada. Jesus é o Senhor, é a salvação eterna. Mas o ser humano precisa continuar obedecendo a sua voz, a sua palavra. Por isso que Deus nos concedeu graciosamente a palavra dele, não é? Que é maravilhosa, e que por meio dela somos instruídos a viver uma vida santa, a viver uma vida digna da presença dele, porque o Senhor, ele nos ensina que para vivermos uma vida
boa na presença dele, precisamos ser santos, assim como Deus é santo. Então, vamos pegar esse modelo nessa manhã para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. A família cristã, o povo que Deus escolheu, que Deus tirou das trevas, que Deus reconciliou com ele. Então ele entregou nas mãos um manual chamado Bíblia, para que por meio dela fôssemos preparados, fôssemos instruídos a seguir o rumo certo. E como eu falei, a condição, meu amado irmão, do povo permanecer na presença de Deus é sendo obediente a Deus e aos mandamentos dele. Então, eu falei em 3 fatores principalmente. Quer pregar aqui no lugar do vovô? Vem pregar. Esse é o futuro pregador, gente. Se Deus quiser. Então eu falei 3 fatores que é muito importante a gente observar e que aquele que se importa com a sua família, não é? Ele precisa considerar. E precisa mesmo, porque é fundamental. E o primeiro fator é a união. A união. Então fica muito mais fácil para a família obedecer a palavra de Deus quando ele vive no meio de uma família unida. Porque a pior coisa, olha, a pior, vamos dizer, realidade é você permanecer uma família desorganizada, sabe? Então isso tira da pessoa qualquer, sei lá, o ânimo, a vontade. Tira dele tudo isso quando ela vive numa família desestruturada. Então eu vejo, meus amados irmãos, que para que a gente obedeça a palavra de Deus, para que os nossos filhos vejam em nós motivo, sabe, de permanência e de incentivo para que ela também seja o obediente da palavra de Deus, é necessário que eles vejam em nós exatamente isso, união. Eu e a minha esposa, né, nós, você e a sua esposa, leve uma vida exemplar na vida do seu filho, para que ele realmente veja em você esse motivo de dizer, não, peraí, o meu pai, a minha mãe são servos de Deus e são verdadeiros, e o que eles falam faz sentido, porque eles são unidos. Então, sabe, tudo isso, a união é um fator primordial na vida da família de Deus, para podermos obedecer os seus mandamentos. Como sempre, os pregadores, né, sempre usam uma ilustração para ajudar, para, vamos dizer assim, abrilhantar a mensagem. E uma das coisas mais usadas é uma ave chamada águia. Ela nos dá muito exemplo de vida para nós aprendermos, né? E a águia, a família águia, em seu ninho, ela verdadeiramente nos dá esse exemplo, nos mostra esse exemplo, não é? Só para termos uma ideia, a águia, quando ela está preparando o seu ninho, os dois estão juntos, trabalhando, colaborando um com o outro, né? É interessante isso, porque não é só a águia macho ou a fêmea que faz o trabalho, mas eles juntos realiza esse trabalho, não é? E isso é um exemplo de união, que nós, seres humanos, capacitados de inteligência e dado por Deus, temos maior probabilidade de demonstrar união, de viver uma vida em união, apesar de sermos diversos, ou seja, da minha natureza ser diferente
da minha esposa, né? E a esposa diferente do marido. São naturezas diferentes, mas precisam que os dois se, vamos dizer assim, combinem-se e haja harmonia entre eles. E assim reine a união entre as duas pessoas. Então, a águia mostra união no trabalho. No trabalho de construir o seu ninho juntos. Ela sempre procura, como nós temos ouvido, né? Procura fazer o seu ninho no alto penhasco lá. E é interessante que, ao construir, a águia, ela pega, isso na frente a gente vai saber por quê, né? Ela constrói a sua ninhada, aliás, o seu ninho, com espinho, tipo espinho, tá entendendo? Mas ela procura palha e material que ela deixa fofinho, interessante. E o formato desse ninho já é criado numa forma de que, quando os filhotos nascerem, eles tenham um calor, vamos dizer assim, viva já no calor familiar, juntos, porque o formato desse ninho, segundo os especialistas, né, nesse assunto, diz que o formato dela é exatamente para proporcionar aos filhotes, né, um local de harmonia, de união. Então, desde já do seu nascimento, a águia já encontra isso. E é interessante a maneira como elas fazem, tanto a águia como macho, como a fêmea, né? Então, no sustento não é diferente. No sustento, tanto no trabalho como no sustento, elas mostram união, não é? Que durante o tempo que ela leva para chocar os seus ovos, não é? Que são várias semanas, então eles nunca abandonam. Quando um sai, o outro fica. E a gente pode até pensar que depois que os filhos nascem, nós achamos que um não se importa com o outro, mas não é bem assim. É interessante que a caça que o encontra, todos participam, tanto aquele que ficou, como o que foi procurar, e os filhotes. São tudo criado nesse ambiente, sabe, caloroso. Então a família de Deus, para obedecer às palavras de Deus, para obedecer o mandamento, é necessário que haja esse ambiente de paz, de alegria, não é? Que nos proporcione, não é? Assim, um estado de espírito para vencermos, como foi falado aqui na abertura, não é? O Robinho falou sobre o que nós enfrentamos no dia a dia. Hoje nós nos deparamos, né, com um mundo totalmente violento, um mundo, sabe, imoral, um mundo sem princípios. Nós vivemos isso, e eu sempre costumo dizer isso, meus irmãos, que esses elementos que hoje nós estamos lidando nos dias atuais, os mesmos que aconteceram há muito tempo atrás, quando Deus destruiu a terra. Noé, daquela arca, todos sabem a história, né? E por que Deus destruiu? Porque o mundo estava totalmente corrompido. E hoje o que nós vemos é exatamente isso: imoralidade, violência, corrupção em geral. E isso, se nós não viver num ambiente sadio, se a criança não crescer nesse ambiente, por que nós já vemos tantas coisas acontecendo? Eu sei que eu não quero generalizar de forma geral, né, total, de que o mundo está desse jeito porque os pais são omissos na criação dos vossos filhos. Há particularidade, há coisas aí que o pai até peleja, a mãe peleja, né, luta, ensina, mas a pessoa acaba seguindo o seu próprio destino. Há essa possibilidade, mais mínima, quando ela cresce nesse ambiente. Por quê? Porque
ela vai se sentir acolhida, vai se sentir, sabe, amada, enfim, ela vai encontrar um ambiente saudável. Então, por isso, meus amados irmãos, para obedecer aos mandamentos de Deus, para nos ajudar a continuar a nossa vida, o primeiro fator é a união entre a família. Muito importante. O segundo, nós podemos chamar de o cuidado. A união e o cuidado dos pais com os seus filhos. A família Águia, em exemplo, eles têm um cuidado mútuo com os seus filhotes, com a sua família, não é? O tempo todo a Águia está fazendo algo em prol da sua família. Então isso é um exemplo para as nossas vidas também, que temos filhos, né, que somos pais, e você que é mãe. Então devemos seguir esse exemplo, o exemplo do casal Águia no seu ninho. Mais uma vez, esse casal, eles mantêm o cuidado sempre de nunca deixar os seus filhotes só, principalmente quando, eu já falei antes, quando sai, né? É interessante que outro dia, aliás, de 2 em 2 meses eu vou a Picos, né? E lá na casa do meu sogro, ele tem um viveiro lá, tem aquele tipo parecido com um pombo, mas não é um pombo, ele chama até pelo nome, sabe? E ele tem um casal. E é interessante, um casal desse, parecido pombo, eu não sei como é o nomezinho que dá, tá bom? Isso aí mesmo. Exatamente. Aí o que faz? Durante o dia, um fica lá. Durante a noite, o outro vai descansar e o outro toma o lugar. Mas que coisa, né? Que cuidado. E quando os filhotes lá, aí não preciso nem falar. Sabe, amados irmãos, às vezes nós, como pais, nós não temos tido cuidado com os nossos filhos. E quando nós vamos atinar para isso, talvez, às vezes é muito tarde. É muito tarde. Eu às vezes fico me perguntando, na minha época, na época que eu nasci, na época do Narcélio, eu não estou dizendo que nós sejamos anciãos, antigos, né? Nós somos experientes na vida, né, Narcélio? Nós somos experientes, nós não somos caducos, né? Mas na nossa época era muito mais fácil de educar os filhos do que hoje, nos dias atuais. Então, eu digo o seguinte, para os pais de hoje em dia, o desafio para vocês é muito maior do que o nosso. Do que o nosso no passado, porque no passado eu nasci no meio de uma família de 10 filhos. E naquela época, uma família que não tivesse 12, 13, aí não era uma família, vamos dizer assim, bem conceituada. A família mesmo era quem tinha de 10 filhos para frente. Tá bom? E minha mãe foi 10 filhos, vivos, né? E é interessante que a gente vivia uma tranquilidade, sabe? Brincadeiras, sadias. Eu acho que o Narcélio brincou de roda, não foi, Narcélio, ainda? De roda, né? Daquele passanel. Sim, era uma beleza, meu irmão. Agora, hoje em dia, eu entrego o celular para o Eric. Ele destrava, procura a página, abre o aplicativo, abre, e aí fica lá olhando o que ele quer não, sabe? Que é infantil, né? O programa lá que ele... Mas ele vai lá, não é? Abre o YouTube, né? Isso. Aí ele vai passando e olhando. Eu digo, se a gente não tiver o cuidado de cedo, bem cedo,
as crianças já são influenciadas por coisas erradas. Está entendendo, irmão? Por isso que eu digo, naquela época, na minha época, não tinha isso. Não tinha isso, a brincadeira era algo, sabe, inocente. Agora, hoje não. Hoje as crianças têm acesso a essas redes sociais, não é? A internet, que tem muita coisa boa, claro, para quando usamos ela corretamente, mas para uma criança, se não tiver o cuidado do pai e da mãe, então, meus queridos amados irmãos, ela vai procurar coisas que vai perverter o pensamento, a formação, e a formação dessa criança vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Por isso, para sermos obedientes à palavra de Deus, é necessário que os pais tenham cuidado com os seus filhos. Ensine, mostre o que ele pode e o que não pode colocar. Tem que colocar limites nas coisas, porque hoje em dia nós vemos família desestruturada, porque não tem limites. O filho faz o que quer, da maneira como quer, na hora que quer, e pronto. Isso é um problema. Isso é um problema sério que nós, os pais, precisamos corrigir. Eu, na qualidade de avô, sou propício a até facilitar as coisas, porque, olha, Deus criou, ou seja, Deus deu filho aos pais, vamos dizer assim, aos pais, não foram os avós não, embora que a gente seja pai duas vezes, mas não foram os avós, porque já pensou, se todos criassem, às vezes eu penso, rapaz, esse menino vai ficar muito manhoso, por quê? Porque ele fica, meu vovô, e aí a gente se derrete todo. Fica todo derretido, não é não? Pode ter certeza, o avô é assim. Agora o pai, a mãe não, já é mais dura. Por quê? Porque foi ele que Deus deu para criar o filho, para educar o filho. Ter pulso. Aí eu não vou, no caso do Eric, né, que é lá em casa, criado pela gente, porque a gente, os pais saem para trabalhar, todo mundo conhece, eles ficam lá comigo. Mas, veja bem, às vezes eu converso com eles, olha, não vamos ser muito assim, parcial com o menino, não. Nós precisamos ser duro também. Agora, não vamos se bater, né? Porque eu não sou pai, eu não sou mãe. Se bem que se o pai pode bater uma vez, eu posso bater duas, porque não é avô, o avô não pode, diz que não é pai duas vezes. Mas a gente não faz isso. Quando o menino procura fazer algo, aí, sabe, é um cuidado, assim, eu digo assim, perigoso, né? Como é que é, Marcelo? Pois é, mas irmãos, nós pais, precisamos ter cuidado com aquilo que nossos filhos assistem, aquilo que eles fazem, por onde eles andam, com quem anda. Então isso é um cuidado que, pode ter certeza que a águiazinha não deixava os seus filhotes assim à toa, não. Ou seja, à toa que eu digo assim, livres para fazer as suas próprias escolhas, e às vezes escolhas erradas. E meus amados irmãos, se uma criança é influenciada por isso, quando cuidar, ela não obedece mais à palavra de Deus. O que aconteceu com os israelitas? Porque Deus diz, entre na terra, guarde os mandamentos. Meus mandamentos até o fim. Aí eles herdaram a terra, lá eles tomaram posse de tudo. Só que com o passar do tempo, e é interessante, as instruções aqui, quando no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 19. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ou seja, o ensinamento aqui é que as pessoas, elas sejam constantes, não é periódico. Não, peraí, eu cuido aqui, cuido acolá, e aí o resto deixa... Não, é direto, sabe? A ordem de Deus aqui
é que a pessoa tenha o cuidado contínuo. Contínuo, até o menino levantou, até dormir. Precisa que a gente tenha esse cuidado, como eu ia falando, né? Que os israelitas, no princípio, obedeciam e seguiam o padrão perfeito de Deus, que é a palavra dele. Então, até aonde eles obedeceram, tudo permanecia uma maravilha só. Mas, no momento em que eles começaram a fraquejar, no momento em que eles começaram a falhar, então a história começou a mudar. Nós sabemos que aí começou, até Davi, a gente vê o reino unido, né? Completamente unido. Depois a coisa começa a bagunçar mesmo. E aí, o que é que acontece com as tribos do norte? Elas são, por causa do pecado e por causa da desobediência, elas são desfeitas. São desfeitas, porque os assírios levam cativo esse povo e as 10 tribos do norte se desfazem. Está entendendo? E depois, mais tarde, nem com o exemplo negativo dos irmãos do norte, do sulista, como diz a história, a ficha não caiu, como diz hoje aqui, não é o nosso ditado. Então eles continuaram errando da mesma forma. E o que aconteceu? Passaram 70 anos no cativeiro babilônico. E tudo isso por quê? Porque deixaram de obedecer a palavra de Deus. É sério isso. É muito sério. E isso requer de nós exatamente esse cuidado com os nossos filhos, e primeiramente conosco e com os nossos filhos, para que eles tenham um acompanhamento tanto saudável como uma preparação ideal para que... Aliás, tem um texto bíblico, né, lá em... como é? Que diz que ensina o menino no caminho da verdade, porque, Provérbios, até quando ele crescer, não se desviará dele. Então o princípio é esse. Se a gente, com cuidado, ensinar, mostrar, ó, meu filho, é por aqui, aí ele vai. Eu me lembro uma vez, rapidamente aqui, eu morava na 70 ainda, o Everton desse tempo era pequeno. Era pequeno. E uma época de uma eleição lá, até a irmã da Herbenda era uma candidata vereadora, e aí ela sabia que eu gostava de compor nessas hinos. Ela chegou para mim, faz uma paródia para mim, para minha, sei lá, para a campanha. Aí eu digo, rapaz, fazer uma paródia, rapaz, isso é complicado isso. Mas ela insistiu, eu digo, tá bom, eu vou ver alguma coisa aqui. Aí fiz, aí eu fui gravar essa paródia. Aí, quando eu fui gravar, o Everton olhou assim para mim e disse, pai, o senhor vai gravar isso aí? O senhor vai gravar isso aí mesmo? Rapaz, pá! Desmaiei, viu? Desmaiei diante disso. Eu digo, realmente, porque eu tenho ensinado ele aqui, que não se deve ser parcial com as coisas, não. Nós devemos ser pessoas decididas, firmes. E de repente eu estou, se bem que não havia nada de mal, uma letra simples, falava a verdade, que eu ia votar numa pessoa certa, uma pessoa que, bom, é o que eu pensava, né, que era certa, e que ia fazer bom trabalho, etc. Mas era misturando com algo que é perigoso, sabe? E aí, isso eu fiquei. Aí eu digo, meu filho, eu não tive nem argumento para falar para ele, né? Mas o que é que eu disse? Não, olha, eu já me comprometi com isso aqui, eu preciso fazer, porque... Aí fiz, entreguei para lá, né?
Mas sabe por quê, irmão? Ele prestou atenção? Exatamente porque a gente estava tendo esse cuidado, não é? Por isso que ele percebeu, ele viu. E os nossos filhos, eles não são bestas, não. Eles estão conquistando, eles conquistam o espaço na vida, né? Porque eles estão procurando romper limites. E se encontrar espaço, então, meu amado irmão, eles vão para frente. E se não for acompanhado, para onde é que eles vão? Acaba acontecendo com o que está acontecendo no mundo atual aí fora. Pais, mães, chorando a perca de seus filhos. Muito nós sabemos, claro, como eu já falei aqui, que não é culpa do pai e da mãe, não, mas muitos, é a omissão do seu dever de acompanhar os seus filhos. Então, meu amado irmão, devemos ser unidos, devemos ser cuidadosos com os nossos filhos. E, por último, a águia é uma família também que dá exemplo de fidelidade. Fidelidade. Então é também um fator primordial na vida do casal, para que as crianças, os filhos, obedeçam a Deus, obedeçam os seus mandamentos e sigam uma vida também de exemplos dos pais, para que no futuro ele também saiba cuidar dos seus filhos e saiba principalmente cuidar da sua esposa. Só para a gente ter uma ideia, o casal águia, eles não traem o seu parceiro, não, sabia disso? Eles não traem o seu parceiro. E é interessante, quando a águia morre, a fêmea não procura outro parceiro, não. Ela fica sozinha o resto da vida. Interessante isso, né? Que exemplo para as nossas vidas, não é? Então, por isso que eu digo, essa ave chamada águia é um exemplo para a vida dos seres humanos, para que a gente siga esse padrão, né? O padrão que eu digo assim, esse exemplo maravilhoso dessa ave chamada águia. Então, meus amados irmãos, nós, homens e mulheres, pais, maridos, esposas, devemos ter cuidado com isso. A fidelidade é algo muito importante. Seja fiel ao seu parceiro, seja fiel ao seu marido, seja fiel, principalmente, em primeiro lugar, a Deus, né? A nossa base é construída a partir desses princípios, não é? Desses princípios, Deus, família, e eu vejo assim, né? Deus, família, e aí vai para frente, né? Mas nós precisamos valorizar o nosso cônjuge, amando, respeitando, cuidando dela em todos os momentos, ou dele. E aí, o resto, é como eu falei aqui, as crianças vão vendo isso, e a formação deles vai ser, para o futuro, também algo que vai servir de exemplo para os nossos netos. E aí, a continuidade, não é? Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser unidos, precisamos ser cuidadosos e precisamos ser fiéis com a nossa família. Porque fazendo assim, pode ter certeza que vamos encontrar uma grande facilidade para obedecer os padrões de Deus, o padrão perfeito que é a palavra de Deus, para sermos bem-sucedidos e felizes durante as nossas vidas. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos dê essa sabedoria, que o Senhor nosso Deus nos encha, não é, de habilidades para que possamos realizar a vontade de Deus e cumprir o nosso dever de cristão aqui na terra, oferecendo exemplos e
aos nossos filhos para que eles possam construir a sua família futura e daí sucessivamente, e o povo de Deus continuar firme no caminho do Pai. Amém?